No capítulo 21 de Apocalipse, nós temos a esposa do Cordeiro, que é chamada de a Nova Jerusalém. Esta cidade, ela representa todos os que creram em todas as eras, que têm a natureza divina e que se casam eternamente com Cristo. Observe que, na realidade, o Evangelho é para Cristo e é para preparar uma noiva, é para preparar uma cidade. Cidade é simbólica. Nós somos as casas, lugar onde Deus mora. Nós somos semelhantes ao Deus vivo. Este é o significado da Nova Jerusalém. Mas no versículo 15, nós temos uma passagem que fala a respeito de medir a cidade. Medir é o sentido espiritual de que seja diante de Deus comparada duas coisas. Medir é comparar. Você tem algo e de acordo com aquilo que você tem, você compara com uma outra pessoa, uma outra coisa. Isto é medir. E é interessante que a medida é com uma vara de ouro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. Veja bem que a unidade de medida aqui é ouro. E esse ouro representa a natureza de Deus. Onde nós vamos compreender e como nós vamos compreender este ouro? Vamos recordar que a arca era revestida de ouro. Era madeira revestida de ouro, simbolizando Cristo na sua humanidade revestido de Deus. Mas aqui nós temos uma cana de ouro puro. Então, é a natureza pura de Cristo, a natureza pura de Deus. E recordamos que Jesus é a imagem de Deus. Então, tudo em Cristo é divino. Corpo, alma e espírito. Veja que nós precisamos compreender esta natureza e termos esta natureza. Pois sendo nós a igreja, a Nova Jerusalém, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, nós vamos ser medidos com uma cana de ouro. Isto é, Deus quer ver o que há em nós. Deus quer ver o que de Cristo foi constituído em nós. O que de Cristo foi constituído em nós por meio do Evangelho, por meio da obra do Espírito Santo, aplicando a morte e ressurreição de Cristo, livrando-nos de tudo que não tem valor. O ouro é algo que simboliza o valor máximo de Deus. É algo muito valioso, muito poderoso e é eterno. Não estraga, não mancha, suporta altas temperaturas. Portanto, o ouro simboliza a natureza divina. E a natureza divina é revelada em Cristo, pois Cristo é a imagem de Deus. E Jesus diz assim sobre a sua própria natureza, que é ouro puro. Capítulo 13 de Mateus, 11 de Mateus, no versículo 29, 28 e 29. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Nós podemos prestar muita atenção em estarmos cansados, sobrecarregados e cansados em nossa mente, em nossa emoção, em nossa vontade, em nossa alma. Mas não prestamos atenção naquilo que Jesus diz que ele é. E ele diz que é manso e humilde. Por que neste versículo ele se refere a si mesmo como manso e humilde? Porque esta é a natureza divina. E isto é ouro puro. Ser manso é ouro. Ser irado é trapo de imundície, é pano velho, é vinho velho, é velho homem.
ser manso e ser humilde é ter a natureza de Cristo, é ter a natureza de filho de Deus. Note que, se nós ainda não aprendemos com Jesus a ser manso e a ser humilde, nós ficamos irados com coisas inúteis, com pequenas coisas. Quando perdemos dinheiro, quando alguém faz o contrário do que nós achamos que deveria fazer, em lidar com nossos filhos, em lidar com nossos vizinhos, na nossa vida social, as pessoas podem nos irritar e nós deixamos a mansidão de lado. Perceba que a Nova Jerusalém é composta de ouro e o anjo vai medir com a cana de ouro. Então vai comparar-nos com a natureza de Deus, com a natureza de Cristo. O que nós precisamos é, enquanto estamos aqui na terra, sermos constituídos da natureza de Jesus. Esta é a obra do Espírito Santo. Esta é a verdadeira obra de Deus. A verdadeira obra de Deus não é nós louvarmos e cantarmos a Ele. Não é nós construirmos casas. Não é nós assentarmos nos bancos e ficarmos assistindo o que os outros estão falando ou fazendo. A verdadeira obra de Deus é nós sermos constituídos na natureza e semelhança de Cristo. Esta é a imagem que temos logo no início das Escrituras. Deus pega o pó da terra, transforma o pó da terra em natureza humana, a imagem e semelhança de Deus. Isto é o Evangelho. Todos nós, na nossa natureza, somos pó da terra, algo inútil, fraco, um lixo, e que Deus deseja transformar em ouro. É isso que o Evangelho faz. É isto que Jesus veio fazer. Por isso ele diz: venham a mim, aprendam de mim. Por isto, não há nada de religioso nesta atitude. Você vai a uma pessoa invisível, você tem um espírito invisível e uma transformação invisível, que o mundo é cego para isto. E muitas vezes no mundo, os irados, os valentes, os orgulhosos é que são os corretos, aos olhos daqueles que não têm natureza de Deus e nem de Cristo, mas olham com olhos carnais, olhos humanos e naturais. O que Deus vem fazer em Cristo? Por que que o Evangelho é a única maneira de sermos salvos de uma natureza irada e orgulhosa? O orgulho e a ira andam juntos, porque o orgulho nos eleva e a ira manifesta a nossa insatisfação de não sermos o que desejamos ser em nós mesmos sem Deus. Portanto, a lição é importantíssima. Este é ouro puro. Mansidão é ouro puro. Humildade é ouro puro. Humildade. A pior coisa que existe diante de Deus é o orgulho religioso. Vocês lembram dos judeus? Eles tinham orgulho de dizer assim: nós somos filhos de Abraão. Eles se firmavam em algo da carne, em descendência carnal. E nós podemos dizer, diante do mundo e diante de Deus, nós somos isto e aquilo, fazemos estas coisas, mas tudo brota da carne e do orgulho humano. Isto não é ouro diante de Deus, é escória. Paulo considerou a religião que ele tinha como escória, como algo que devesse ser descartado. Nós precisamos descartar da nossa vida, por meio da cruz de Cristo e da morte de Jesus, o orgulho e a ira, e aprendermos a sermos mansos e humildes. Então nós teremos casas da Nova Jerusalém. Então nós teremos um muro, uma alta muralha, porque a mansidão e a humildade é um muro contra o diabo orgulhoso e irado. É uma proteção.
Não há nada mais glorioso e maravilhoso e que possa nos proteger no meio desta terra cheia de orgulho, cheia de ira, do que a mansidão e a humildade. Aprendei de mim. Seja esta nossa lição diária. Aprenda a ser manso e humilde. Não se importe de ser o último. Não se importe se as pessoas te deixam de lado. Não se importe se as pessoas não te querem ouvir, não te querem ver, não querem estar contigo. O mais importante é crescermos na natureza divina. Por isso, fiquem na paz e na alegria do Espírito Santo. Alegria porque o Espírito Santo está trabalhando interiormente para que sejamos mansos e humildes de coração. Amém.